Que a graça e a paz esteja com todos. Nós vamos entender aqui o que quer dizer ser entregue a Satanás, né? Nós vamos entender a respeito aqui dentro da Bíblia. A primeira dica, que ser entregue a Satanás é uma força de expressão. É igual a dizer filho do diabo. Se eu disser filho do diabo, é uma expressão. Como é que ele tem filho que ele nunca foi pai, né? Então nós vamos entender Efésios 4:6. Há um só Deus e Pai de todos, o qual sobre todos, por todos e em todos. Efésios 4:6. Há um só Deus e Pai. Se há um só Deus e Pai, filho do diabo, é uma força de expressão, porque o diabo não tem filho e ele nunca foi pai. Isso é força de expressão. É como você dizer assim, eu estou morrendo de cansaço. Por exemplo, você está morrendo de cansaço, é uma força de expressão. Ou ser entregue a Satanás também é uma força de expressão. Vamos para 1 Coríntios 5. 1 Coríntios 5. 1 Coríntios 5, 1. A primeira vez que esta frase se encontra na Bíblia é em Coríntios 5. 1 Coríntios 5, 1. Paulo dizendo: geralmente se ouve que há entre vós imoralidade. Imoralidade é algo, ou é uma obra da carne, é uma coisa carnal. Coríntios 5, versos 1. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade como nem mesmo entre os gentios, ou seja, entre aqueles que não conhecem a Deus e nem servem a Deus, e nem entre os gentios haver quem abuse da mulher do seu pai. Ou seja, lá na igreja de Coríntios, teve um irmão em Cristo que abusou da mulher do pai dele. Não era o ímpio que fez isso. Paulo escrevendo para a igreja. Paulo falando com os cristãos, com os crentes daquela época. Um cristão lá da igreja de Corinto, ele ficou com a mulher do pai. Entendeu? Então, não era um gentio. Vamos ver o verso 2 para entender aqui. 1 Coríntios 5:2. Estais inchados, e nem ao menos vos entristeceste, para que foste tirado do vosso meio quem cometeu tal ação. Ou seja, Paulo não aprovou essa atitude. Não é porque nós estamos na graça que você não perde a salvação, que você fazer ou qualquer outro tipo de coisa, né? Prostituição, esse outro tipo de coisa. Paulo não aprovou, pelo contrário, Paulo exortou. Paulo está dizendo: vocês estão inchando, vocês nem se entristeceram, nem tiraram do meio quem fez tal ação. Olha o 3. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei como se estivesse presente, e o que tal alto praticou, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, junto o vosso meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás, para destruição da carne. É o nosso tema. O que é ser entregue a Satanás? Para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Esse é o tema. O que é ser entregue a Satanás? Vamos entender que com os olhos iluminados você consegue entender que mesmo cometendo tal ato absurdo, que o apóstolo Paulo não apoiou nem concordou, mesmo assim ele não perdeu a salvação. Entendeu? Eu estou falando isso aqui para aquele que imagina que a salvação se perde. Nem fazendo isso ele perde a salvação, porque a salvação é a vida eterna. Ele deixa de viver a terra quando pega algum tipo de doença, mas salvação não se perde. A carne dele pode ser destruída, ou seja, ele deixa de viver a terra, mas o espírito é repreensível, o espírito é santo. Efésios 4, é santo e repreensível diante de Deus. Salvação não se perde. Então, Paulo está dizendo em Coríntios 5:5, quem fez isso eu já determinei.
que seja entregue a Satanás. Para quê? Para destruição da carne. Mas a pergunta é essa aqui. O que é ser entregue a Satanás? Vou te dar duas explicações ou duas interpretações. A primeira é uma profética e uma apostólica. É duas interpretações que eu vou passar aqui sobre a frase o que é ser entregue a Satanás. E você vai entender. Vamos falar a primeira apostólica aqui. O que é ser entregue a Satanás? Primeiro, é o apóstolo de tal pessoa retirar plenamente a cobertura pastoral, profética e apostólica desse crente, desse irmão. Então Paulo disse diante de Deus: Senhor, não sou mais apóstolo de tal pessoa, não sou mais pastor de tal pessoa. Eu retiro toda a minha cobertura, eu não respondo mais por essa pessoa. Eu lavo as minhas mãos do sangue dessa pessoa. E ele vai ser entregue a Satanás para a destruição da carne. Mas a pergunta é, o que é ser entregue a Satanás? Primeiro, quando o apóstolo ele retira, vamos entender assim, porque quando uma ovelha confessa a Jesus como Senhor, quando ela confessa, Efésios 1,13, ela é selada com o Espírito Santo, selada. Por quê? Porque ela acreditou. Então, quando a ovelha confessa a Jesus, ela crê, ela é selada para o dia da redenção. Está selado. É uma ovelha selada, confirmada pelo Espírito Santo, quando ela confessa. Então, ela passa, está nas mãos de um pastor. Hebreus 13:17. Obedecer aos vossos pastores, obedecer aos vossos pastores, para que eles apacentem com alegria. Quando a ovelha que está submissa ao pastor, quando a ovelha ela comete tal imoralidade ou tal obra da carne, demasiadamente falando, essa o apóstolo fica sabendo, esta ovelha, o apóstolo lava as mãos dela diante de Deus. Ele diz: Senhor, eu não respondo mais por ela, eu entrego ela a Satanás, que é uma força de expressão. O que seria ser entregue a Satanás? A segunda explicação aqui. Vamos no livro de Jó, Jó capítulo 2. Agora a interpretação profética, veja, Jó capítulo 2. Olha só. Jó 2. Jó capítulo 2. Olha aí. Jó capítulo 2. A história de Jó já é bem conhecida, né? Agora essa revelação aqui, ela é espiritual, ela é bíblica aqui. Quem não conhece a história de Jó? Jó perdeu tudo. Mas por que ele perdeu tudo? Foi por que Jó perdeu tudo? Jó capítulo 1. Vou ler o 1 primeiro. Jó capítulo 1. Olha só, entenda aí. Jó 1, verso 6 aqui. Vamos lá. Certo dia os filhos de Deus vieram apresentar perante o Senhor e veio também quem? Satanás. Esse veio, porém, Satanás é uma força de expressão. Não quer dizer que Satanás veio, literalmente. Veio, porém, Satanás entre ele é uma força de expressão, ou seja, manifestou algo diferente entre eles. E eu vou mostrar a você em Jó o que se manifestou diferente entre eles. Jó 1,6. Veio, porém, Satanás entre eles. Não é literalmente que ele veio. Não pode se entender dessa forma. É uma força de expressão. Ou seja, se manifestou entre os filhos de Deus algo diferente entre eles. Que fez, né? Ele fez algo diferente e tal, que fez acontecer tudo aquilo com Jó. Perdeu os filhos, perdeu a casa, perdeu as ovelhas. O que aconteceu de diferente com Jó? Jó 2, olha aí, Jó 2, verso 9. 2:9. Depois nós vamos voltar em Paulo, olha só. Nós vamos te explicar aqui o que é ser entregue a Satanás, olha só. Jó 2:9. Olha aí, acompanha, para você entender. Jó ele estava sofrendo, ficou doente, ficou enfermo.
muito sofrimento, perdeu absolutamente tudo. Olha só o que diz. Jó 2,9. Sua mulher disse, ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Jó 2,10 agora. Aqui, profeticamente, explica o que é ser entregue a Satanás. Jó 2,10. Aqui você vai entender e vai ser explicado o que é ser entregue a Satanás. Olha aí, acompanha aí. Jó 2,10. Respondeu Jó para a mulher dele. Como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberemos também o mal em tudo nós? Hã? Jó 2,10, olha de novo. Receberemos o bem de Deus e não receberemos também o mal? Olha a dica. Jó 2,10. Jó diz para a mulher dele, receberemos o bem de Deus e não receberemos também o mal? Qual mal? Qual é esse mal que Jó está falando aqui? Jó 1,6. Veio também entre eles Satanás, mas não é literalmente. Se manifestou algo diferente ali, que ninguém sabia o que era. Então fala que era Satanás. Mas esse mal aqui, e Isaías lá também foi revelado. Que mal que era esse também. E você vai entender tudo dentro da Bíblia. Olha Jó 2,10. O Jó falou para a mulher dele assim. A mulher dele disse assim, amaldiçoa seu Deus e morre. Jó 2,10 respondeu, ô mulher, como fala qualquer louca, assim você fala também. Receberemos o bem de Deus e não receberemos também o mal? Agora, vamos para Isaías 45. Eu vou mostrar a você algo que talvez você nunca leu e o pastor também nunca te explicou. Isaías 45. Nós vamos voltar em Paulo. Olha aqui que vale Isaías 45, depois de Jó aqui. O que é ser entregue a Satanás? Vou responder tudo dentro da Bíblia, profeticamente e apostolicamente aqui na Bíblia. Isaías 45, verso 7. Você nunca ouviu isso de pastor nenhum. Você vai ouvir aqui. Você precisa ouvir isto. Até Deus te revelar. Isaías 45, verso 7. Preste atenção, acompanha. Depois nós vamos voltar em Paulo. Isaías 45, 7. Olha só o que diz aqui. Preste bem atenção, porque, olha só. Deus falando, olha, eu formo a luz e crio as trevas. Eu formo a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Vou ler de novo. Olha só. Isaías 45, 7. Presta atenção. Olha só. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Tá vendo aí? A expressão aqui, entregue a Satanás, não se entende literalmente ser entregue ao diabo, porque o diabo é uma coisa, para nós é outra. Ser entregue a Satanás aqui, agora vem a revelação. Entenda. Você vai entender tudo de acordo com a Bíblia. Olha só, Satanás é o poder de Deus para o mal. Assim como o Espírito Santo é o poder de Deus para o bem. Você nunca ouviu isso em lugar nenhum da terra, ninguém nunca te falou isso. Eu vou dizer outra vez. Satanás é o poder de Deus para o mal. Isaías 45, 7. Eu faço a luz, eu crio as trevas, eu faço a paz, eu crio o mal. Isso aqui é soberania de Deus. Jó capítulo 1, era um homem reto, íntegro, temente a Deus, se desviava do mal. Não se entende literalmente. Jó, ele foi provado por Deus.
Mas Jó entendeu e ele disse para a mulher dele: Ô mulher, receberemos o bem de Deus? Porque quando se fala em Deus, todo mundo só pensa assim: Deus é amor, Deus é bom, Deus é maravilhoso, vou abrir as portas. Mas Deus, ele é soberano. Ele fala sim, mas também fala não. Ele fez o sol, ele fez a lua, ele que faz o sol se levantar. Você está entendendo? Deus, ele é soberano. Quem está falando? Quem falou para você que o poder de Deus é só para as coisas boas? Quem disse que o poder de Deus é somente para coisa boa? Claro que não. Deus, ele sendo soberano, ele também tem poder para o mal. Jó 45. Jó 45, verso 7. Olha só. Isaías 45, 7. Isaías 45, 7. Quem está falando aqui é Deus. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. É Deus falando aqui. O problema é que o sistema religioso, ele ensinou dois reinos. Que Deus, ele é o autor do bem e o diabo é o autor do mal. Isso é uma heresia. Deus, ele é o autor do bem e do mal. Ele é soberano. Ele é sobre tudo e sobre todos. Colossenses 1, Paulo disse: tudo foi feito por ele e para ele. Principado, potestade, coisas visíveis e invisíveis. Tudo foi feito por ele e para ele. Deus, ele é soberano. Não tem nenhuma força disputando com Deus. Não existe uma força negativa disputando com Deus para tirar Deus do trono. Isso não existe. Deus é soberano. Isaías 45, 7. Deus disse: eu formo a luz, eu crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Deus falando. Não pensa que literalmente o diabo foi lá atrapalhar a vida de Jó. Não é assim que se entende. É por isso que eu digo que essa revelação aqui é profética. Isso é revelação bíblica. É interpretação profética que se entende por revelação. Pegue a sua Bíblia, leia a sua Bíblia e peça revelação a Deus. Leia a sua Bíblia, acompanhe o estudo e ore e peça revelação a Deus. O Espírito Santo, ele habita em você, ele te revela, ele te dá entendimento. Deus, ele é soberano. Não existe o diabo puxando de um lado e Deus puxando do outro. Isso não existe. Deus nunca disputou posição com ninguém. Deus nunca... Isso é impossível, ele é soberano. Ele é primeiro e último. Ele é o alfa e o ômega, ele é o princípio e o fim. Isaías 43, ele disse: antes de mim, Deus nenhum existiu. Depois de mim, Deus nenhum haverá. Não existe disputa de trono. O diabo querer tirar, isso não existe. Deus, ele é soberano. O que eu estou te falando aqui é soberania de Deus. A expressão Satanás, na verdade, é o poder de Deus para o mal. Assim como o Espírito Santo é o poder de Deus para o bem. Isso é muito claro. Agora nós vamos voltar em Paulo. E você... Vamos ver aqui Isaías 54? Vamos. Isaías... Olha Isaías 54. Nós estamos em 45. Vira umas duas páginas aí. Isaías 54, aqui. Isaías 54, 15. Deus falando, tá? Eu estou te apresentando Deus. O Deus que é Senhor dos senhores, que é Rei dos reis, que é Deus dos deuses, que é soberano sobre tudo. Ele não tem ninguém tentando tirar ele do trono. É um Deus que é soberano sobre todas as coisas. Isaías 54, 15, olha aí. Preste atenção. E você vai começar entendendo. Deus disse assim. Vamos entender a Bíblia. Eu friso, eu repito 200 vezes para ficar bem claro para você entender. Deus disse assim: embora se levante em ataque contra ti, isso não procederá de mim. Deus falando. Todo aquele que contender contigo cairá diante de ti. Isaías 54, 16. Deus falou. Entenda. Fui eu que criei o ferreiro e assopra as brasas no fogo, que produz a ferramenta para a sua obra.
Aí Deus disse, e fui eu que criei o assolador. Algumas outras destruições, outra Bíblia diz destruidor. Para quê? Para destruir. Ele está dizendo assim, quem manda aqui sou eu, no céu, na terra, debaixo da terra. Ele está dizendo assim, eu criei tudo e todos, eu sou antes de tudo e de todos. Eu sou o princípio e o fim. Antes de mim, Deus nenhum existiu. Eu sou o alfa e o ômega. É isso que ele está dizendo. Eu sou o Criador. Tudo abaixo de mim é criatura, criado por mim. Ele está dizendo, eu sou soberano sobre tudo. Coisas boas, entenda isso. Coisas boas eu que faço, coisas más também eu que faço. Eu tenho poder para fazer todas essas coisas. Então, ele tem poder para fazer as coisas boas, que se chama Espírito Santo, que habita em mim, que habita em você. Isaías 54:16. Você está ouvindo excelências de revelação. Certamente, com certeza, você nunca ouviu na igreja isso. E se não tivesse ouvido, iria morrer sem ouvir, porque não fala isso na igreja. Isso são excelências da revelação da palavra de Deus. Isso são verdadeiras revelações. Olha Isaías 54:16, a última linha, olha aí. Isaías 54:16, Deus disse, fui eu que criei o assolador para destruir. Fui eu que criei o destruidor para destruir. Eu que fiz o destruidor para destruir mesmo. Deus falando. Você está pensando que o destruidor veio de nada. É Deus falando. Eu fiz o destruidor para destruir. Isso é muito claro. Em outras palavras, ele está dizendo, eu sou soberano. Eu fiz isso para isso e aquilo para aquilo outro. Eu fiz, ele está falando. A soberania de Deus. Amém? Isso é muito claro aqui. Vamos em Paulo. Vamos para 1 Timóteo. Timóteo capítulo 1. Mais uma vez, a expressão entrega a Satanás. Poder de Deus para o mal. Olha o que quer dizer se entrega a Satanás. Olha aí. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 18. 1 Timóteo 1, versículo 18. Vamos entender aqui o que quer dizer ser entregue a Satanás. Veja aí. Olha o que Paulo diz aqui. 1 Timóteo 1, 18. Esta instrução lhe dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, por elas combatas o bom combate, conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, havendo rejeitado, vieram a naufragar na fé. Entre eles encontra-se Irineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprenda a não blasfemar. A segunda vez que Paulo usa essa expressão, a primeira vez foi em Coríntios 5. 1 Coríntios 5, verso 5, Paulo disse sobre aquele homem crente da igreja de Corinto, que adulterou com a mulher do pai dele. Eu já determinei que o tal seja entregue a Satanás, ou seja, é o poder de Deus para o mal. Senhor, eu retiro a minha